Olá, paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje o Espírito Santo fala pra gente no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo de número 22 e o 23. O propósito da mensagem, irmãos, que o Espírito Santo traz pra gente são duas palavras que frequentemente acontecem na nossa vida e anda vizinho com o propósito da mensagem. A primeira palavra é a preocupação e a segunda é a ansiedade. Paulo chega para Timóteo e fala para não fazer as coisas precipitadamente. Às vezes, irmão, a preocupação nos leva a tomar decisões tantas precipitadas. Por muitas vezes, meu irmão, aquela preocupação leva a gente a tomar decisões precipitadas que no futuro vai causar danos para a gente, vai causar prejuízos para a gente. A ansiedade nos leva a tomar decisões tão precipitadas, leva a gente a falar tantas coisas que machuca pessoas e nos machuca. É a ansiedade. E essa ansiedade leva a gente a tomar decisões precipitadas. Paulo fala no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 5, no versículo de número 22, da seguinte forma: a ninguém imponha precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios, conserva-te mesmo puro. O porquê que Paulo fala com Timóteo para não impor as mãos precipitadamente em outras pessoas? Sabe, irmãos, simbolicamente, conjecturando a palavra, Paulo fala da seguinte forma: não toma dores sem saber o propósito daquela dor. Não entra em um assunto se você não sabe o conteúdo daquele assunto. Não toma um juízo se você não sabe o outro lado da história. Sabe, irmãos, Timóteo, ele estava agindo precipitadamente. Timóteo, ele estava agindo assim, amorosamente, vamos dizer assim. Quantos de nós, meu irmão, por causa assim que a gente se comove com a situação do outro, tomamos decisões precipitadas? Às vezes, irmão, a gente tomamos, vamos dizer assim, por antipatia, outra pessoa, porque aquele amigo, aquela pessoa chegou pra gente falando da pessoa. Contou o lado da história, contou o lado da versão dele. Mas será que a gente sabemos o outro lado da história? Sabe, irmãos, Salomão pediu a Deus sabedoria. O primeiro caso que Salomão resolveu foi um caso de um filho. E tinha duas mulheres, conjecturando a palavra para você entender. Uma falou que o filho era dela e a outra falou também. Mas Salomão ouviu os dois lados da história. E para tomar um segundo, vamos dizer assim, o juízo final, ele teve que saber o real motivo, os dois lados. Ele teve que ouvir as duas mulheres. E aí sim, ele falou, ele tomou a decisão, porque ele ouviu os dois lados. E nós estamos ouvindo os dois lados? No livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 6, Deus manda Samuel ungir um rei. Mas só que antes Deus falou bem assim: eu te mostrarei quem que era para ser ungido. Ah, irmão, naquele momento Samuel chegou lá, viu um homem chamado Eliabe. Ele falou bem assim: é Eliabe, Senhor? Deus falou: não. Mas diretamente quando Samuel olhou e viu Eliabe, ele agiu precipitadamente. Ele falou: é esse. Sabe por quê? Um homem lindo, um homem maravilhoso, um homem que tinha aparência. Por muitas vezes a gente olhamos a aparência e tomamos ações precipitadas. Por muitas vezes nós olhamos a altura e tomamos decisões precipitadas. Às vezes você vê uma alta oportunidade. Salomão fala também o seguinte, que há caminhos para o homem que parece ser perfeito, mas no final da morte. Aí ele pega e olha o quê? A estatura. Sabe, irmãos, às vezes a gente olha o status, olha aquela estatura que vai nos dar e a gente tomamos decisões precipitadas. Aí entra a segunda pessoa chamada Abinadab. Depois entra Samar. Deus fala: tão pouco é este. Porque os homens olham a aparência, mas eu olho além da aparência, eu olho o coração. Aí, irmãos, o Espírito Santo nos mostra também uma outra pessoa da Bíblia, João Batista. No livro de Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 18 e o 35. Aqui o Espírito Santo fala pra gente da seguinte forma: João Batista, ele viu uma promessa que estava no livro de Isaías 53, que Jesus veio para libertar todas aquelas pessoas presas em cativeiro. João Batista, ele estava preso. Sabe, irmãos, a gente no momento das dificuldades, nas preocupações, da ansiedade, nós tomamos decisões precipitadas.
Nós começamos a colocar Deus na parede. Nós começamos a duvidar da existência de Deus. João Batista começou a duvidar da existência de Jesus. João Batista falou bem assim, mandou 2 dos seus discípulos perguntar a Jesus se realmente Jesus era o que era para vir. Nas decisões, sabe, irmãos, eu misturei aqui, me emocionei. Sabe, irmãos, é o seguinte, nas nossas dificuldades, a gente começamos a duvidar da existência de Jesus. E, ao mesmo tempo, nós começamos a perder as bênçãos. Porque a palavra nos ensina que a fé é o fundo firmamento daquilo que a gente não conseguimos ver. É a fidelidade de Deus. Sabe, irmãos, a Bíblia nos ensina que Abraão, ele creu contra as suas próprias esperanças. Abraão, ele não estava com esperança de ter um filho. Avançado de idade, Sara, por muito menos. Sara já estava tão avançada de idade, próxima, vamos dizer assim, dos seus 90 anos, ou menos um pouquinho. Não, próxima ali seus, em torno de 70 a 80 anos. E automaticamente, irmãos, aquilo foi grande demais para Sara ouvir. Sara, precipitadamente, ela riu de Deus. Então, irmãos, por muitas vezes, a gente agimos precipitadamente. Sabe, irmãos, no livro de João, capítulo 16, versículo de número 33, Jesus fala que no mundo teremos aflições. Você acha que Jesus, mediante uma cruz, ele não teve aflição? Você acha, meu irmão, que Jesus, ele não sofreu essa aflição? Quantos de nós, meu irmão, que mediante uma dificuldade, chega pessoas e fala bem assim, cadê o seu Deus? Você sabia que naquele momento de uma cruz, chegou um preso que estava junto com Jesus e falou bem assim, se realmente tu é filho de Deus, salva-te e salva nós. As pessoas, meu irmão, vão chegar, por muitas vezes, falando bem assim, você está diante dessa dificuldade, dessa preocupação, dessa ansiedade, cadê o seu Deus? E o que Jesus fez? Ficou calado. Porque muito, como que eu vou falar para você assim, Salomão nos ensina que o verdadeiro sábio é aquela pessoa que cala. É aquela pessoa, meu irmão, que mostra com atitudes. Jesus, meu irmão, mostrou com atitude. Depois de 3 dias, Jesus veio o quê? Ressuscitado. Jesus veio, meu irmão, para quebrar todos os grilhões e todas as correntes que prendem o entendimento da gente. Ô irmãos, hoje a maior dificuldade, meu irmão, que o ser humano tem é aqui na mente. Você acha que foi difícil Deus tirar o povo do Egito? Não. Foi tirar o Egito da cabeça do povo. Então hoje, meu irmão, o Espírito Santo fala pra gente, no livro de Oséias, capítulo 6, 4:6, fala o seguinte, que o povo perece por falta de entendimento. Paulo fala no livro de Romanos, capítulo 10, que faltava entendimento. E hoje o Espírito Santo está trazendo pra gente esse entendimento. Não vamos agir precipitadamente. Não vamos, meu irmão, colocar, vamos dizer assim, a nossa mão, tomar decisões precipitadamente por causa de outras pessoas. Vamos ouvir os 2 lados da história. Vamos, meu irmão, analisar a história. Vamos, meu irmão, ver direitinho aquela história. É esse conselho que o Espírito Santo está trazendo pra gente. Não vamos agir precipitadamente. Não vamos tomar decisões precipitadamente. Porque da mesma forma que Paulo viu essa necessidade e falou para Timóteo, hoje o Espírito Santo está vendo essa necessidade e falando para cada um da gente. Sabe, irmãos, isso vale muito para mim também. Porque por muitas vezes eu ajo por impulso, eu ajo precipitadamente. E isso pegou primeiro para mim. Sabe, irmãos, eu vou fazer o vídeo aqui do versículo número 23 em uma outra oportunidade, porque senão vai sair fora do contexto daqui, da precipitação. Então hoje o Espírito Santo fala dessa seguinte forma pra gente. Não vamos agir precipitadamente. Vamos analisar o outro lado. Se uma pessoa chega para falar de outra pessoa com você, analise o outro lado primeiro, antes de você tomar, vamos dizer assim, as dores. Amém? Eu convido você para receber Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Voltar para os caminhos do Senhor Jesus Cristo, porque a volta do Senhor está muito próxima.